Eu cheguei naquela casa achando que era meu último pedido de ajuda, mas eu não fazia ideia do que aquela porta escondia. Tem coisas que a gente não conta pra ninguém. Não por orgulho, não por vaidade. É porque algumas dores são grandes demais para caber em palavras. E a gente aprende cedo que quando tenta explicar, o outro olha com aquela cara de pena que machuca mais do que o próprio problema. Eu aprendi a engolir o choro quando tinha 23 anos. Foi quando enterrei meu primeiro marido. Antônio morreu num acidente de trabalho, num canteiro de obras, no interior do Ceará. Caiu do 3º andar numa sexta-feira de tarde. Eu soube por um vizinho que passou na porta gritando o nome dele. E eu já entendi tudo antes de ele terminar a frase. Tem uma coisa no tom de voz das pessoas que anuncia o fim antes das palavras. Aquele dia, eu aprendi a reconhecer esse tom. Naquela época, eu tinha um filho pequeno, o Mateus, com 2 anos e meio. Ficamos os dois. Ele e uma dívida de aluguel que o Antônio tinha escondido de mim por meses, porque não queria me preocupar. Homem bom, mas que carregava peso demais sozinho. Aprendi com ele que o silêncio às vezes é uma forma de amor. E aprendi também que o silêncio às vezes afunda a gente. Me virei como pude. Lavei roupa, fiz faxina, vendi marmita, cuidei de criança dos outros enquanto criava o meu. Fiz de tudo que uma mulher sem estudo completo e sem família por perto consegue fazer quando não tem escolha. E fui vivendo. 7 anos depois, eu conheci o seu Raimundo. Não foi um amor de novela. Foi um amor de gente grande, daquele tipo tranquilo que a gente só entende quando já passou dos 30. Ele era viúvo também, tinha uma filha já crescida que morava em outro estado e chegou na minha vida devagar, sem pressa, como quem não quer assustar. Trouxe estabilidade, trouxe companhia, trouxe a sensação de que talvez a vida ainda guardasse coisa boa para mim. Me casei de novo. Tivemos a pequena Lara, que nasceu com aqueles olhos escuros do pai e um sorriso que desarmava qualquer pessoa. E então, 3 anos depois do casamento, o Raimundo adoeceu. Câncer no pâncreas. Descoberto tarde, como quase sempre é. A doença foi rápida e cruel, do jeito que essa doença costuma ser, e em 8 meses eu estava enterrando meu segundo marido. 2 viúvas numa vida só. 41 anos de idade, 2 filhos e uma sensação de que o mundo simplesmente não me queria de pé. Mas eu fiquei de pé, porque o Mateus tinha 9 anos e a Lara tinha 2, e eles não tinham mais ninguém além de mim. E quando a gente é tudo que os filhos têm, não existe a opção de cair. O problema é que ficar de pé custa caro. Custa no corpo, custa na mente, custa na alma. E eu fui pagando esse preço em silêncio, parcela por parcela, sem reclamar, sem pedir, sem mostrar para ninguém o quanto estava cansada. Fui morar num quarto alugado num bairro do interior com os 2 filhos. Consegui um emprego numa lanchonete, mas o dono fechou o negócio 4 meses depois. Consegui outro emprego limpando um salão de beleza, mas a dona me mandou embora dizendo que precisava cortar gastos. Consegui uma vaga como caixa num mercadinho pequeno. E durou quase 1 ano, que foi o mais longo período de estabilidade que tive depois da morte do Raimundo. Até o mercadinho fechar também. Parece história inventada, eu sei. Mas é que a pobreza tem essa característica cruel de se multiplicar. Quando uma coisa vai mal, ela arrasta as outras. E eu estava no meio desse ciclo sem conseguir encontrar a saída. Naquela noite específica, eu tinha 4,50 no bolso, 2 filhos com fome. Um quarto de aluguel vencido há 2 meses e uma carta de despejo que o locador tinha colocado embaixo da porta naquela mesma manhã. O Mateus, que já tinha 11 anos e entendia mais do que devia para a idade dele, me olhou com aquele olhar que os filhos têm quando tentam parecer corajosos para não preocupar a mãe. "A gente vai comer hoje, mãe?" Eu abri a boca e não consegui responder. Fiquei olhando para ele por uns 3 segundos, que pareceram 3 horas, e senti o choro subir de um lugar fundo, daquele lugar onde a gente guarda as coisas que não pode deixar aparecer. Engoli, respirei, e falei que ia dar um jeito. Não sabia como, mas falei, porque é isso que a gente faz quando é mãe e não tem mais nada.
A gente fala que vai dar um jeito mesmo sem saber de onde o jeito vai vir. Naquela noite, eu botei os dois para dormir com o que tinha na despensa, que era pouco, e fiquei sentada na beirada da cama, olhando para a parede. Não chorei. Já não tinha mais lágrima fácil. Fiquei só pensando, vasculhando a mente em busca de alguma saída que eu ainda não tivesse tentado. Tinha batido em 3 portas naquela semana. Uma vizinha que eu achei que poderia ajudar, uma conhecida da época do mercadinho e uma assistente social no CRAS, que me disse que a fila de espera estava longa e que eu voltasse na semana seguinte. As 3 portas tinham fechado na minha cara. E foi naquele silêncio pesado do quarto, com meus filhos dormindo e eu sem conseguir, que uma memória veio de um lugar que eu tinha guardado embaixo de muitas outras memórias. Uma lembrança, uma mulher, uma casa. Continua no capítulo 2. A lembrança que me puxou de volta. Continue Zé 08, 19, capítulo 2. A lembrança que me puxou de volta. Quando a gente não tem mais força, é a memória que empurra. E naquela madrugada escura, ela veio. Minha tia Dorinha não era tia de sangue. Era daquelas tias que a vida coloca no caminho da gente quando a família de verdade falha. E que acabam ocupando um espaço que nenhum laço biológico conseguiria preencher melhor. Ela era irmã da minha mãe por parte de pai, o que na prática significa que a maioria das pessoas nem consideraria como parentesco próximo. Mas quando eu tinha 8 anos e minha mãe sumiu pela primeira vez, foi a tia Dorinha que apareceu na porta da nossa casa com uma panela de feijão e ficou 3 semanas dormindo no sofá para cuidar de mim e do meu irmão mais novo. Minha mãe tinha o hábito de sumir. Não vou entrar em detalhes, porque essa é uma dor que eu já dobrei e guardei numa gaveta que não abro mais. O que importa é que a tia Dorinha sempre aparecia quando ela sumia. Sem fazer drama, sem julgamento, sem cobrar nada. Aparecia com comida, com presença, com aquela voz calma que tinha o dom de fazer o mundo parecer menos assustador. Ela morava num sítio pequeno na zona rural de um município vizinho ao nosso, a uns 70 quilômetros de distância. Uma casa simples de taipa que ela mesma tinha ajudado a construir com o marido, o seu Zé Caboclo, que morreu anos antes que eu pudesse guardar dele mais do que uma memória vaga de um homem alto que cheirava a terra molhada. O sítio tinha um nome que eu adorava quando criança. Ela chamava de Bom Descanso. Não era nome oficial, não estava em nenhum documento. Era só o que ela chamava. E esse nome dizia tudo sobre o lugar. Tinha uma mangueira enorme no centro do terreiro que fazia sombra generosa nas tardes de calor. Tinha uma horta que ela cuidava com um carinho quase maternal. Tinha galinhas e um cachorro velho chamado Pretão, que latia para tudo, mas mordia ninguém. Eu passei 2 verões inteiros ali quando criança, os melhores 2 verões da minha vida. A tia Dorinha acordava antes do sol, rezava em voz baixa na beira da cama, tomava café puro e grosso e já saía para a horta antes que qualquer outro ser vivo na propriedade estivesse de pé. Ela não falava muito. Era daquelas pessoas que expressam mais pelo que fazem do que pelo que dizem. Mas quando falava, cada palavra tinha peso. Lembro de uma tarde que eu estava sentada na soleira da porta com aquela tristeza de criança que não sabe nomear o que sente, mas sente muito, e ela veio sentar do meu lado sem dizer nada. Ficamos assim por um tempão, eu e ela olhando para o terreiro. E então ela falou baixinho, quase para ela mesma. Flor que cresce em pedra dura tem raiz mais forte que as outras. Eu tinha uns 10 anos e não entendi direito na hora, mas guardei. Essas coisas a gente guarda mesmo sem entender e vai desembrulhando ao longo da vida conforme vai precisando. O problema é que a vida adulta tem esse jeito cruel de afastar a gente das pessoas que importam. Não por malícia, não por esquecimento intencional. É a correria, é a sobrevivência, é o fato de que quando a gente está tentando não se afogar, não sobra braço para nadar em direção a ninguém. Depois que me casei com o Antônio, fui para outro município, e as visitas à tia Dorinha foram espaçando.
Depois que ele morreu e eu me vi sozinha com o Mateus pequeno, a vergonha me impediu de aparecer. Vergonha da situação, vergonha de chegar com a mão estendida, aquele orgulho tolo que a gente confunde com dignidade, quando na verdade é só medo de se expor. Depois que casei com o Raimundo, a vida ficou mais estável, e eu me disse que ia visitar, que ia ligar, que ia manter contato. E fui empurrando com a barriga, como a gente faz. Um mês virou 6, 6 meses viraram um ano virou vários. A última vez que eu tinha visto a tia Dorinha foi no velório do Raimundo. Ela apareceu sem eu ter chamado, do jeito que ela sempre aparecia, com aquela presença silenciosa que ocupava o espaço, sem precisar anunciar. Me abraçou por um longo tempo sem dizer nada, e quando finalmente se afastou, olhou nos meus olhos e disse: "Se um dia precisar, você sabe onde eu estou." Eu acenei com a cabeça, engoli o choro, e depois que ela foi embora, mergulhei na dor e no caos dos meses seguintes, e aquelas palavras foram afundando embaixo de tudo o mais que veio, até aquela madrugada. Até aquele momento em que eu estava sentada na beirada de uma cama num quarto alugado, com 2 filhos dormindo e R$4,50 no bolso, e uma carta de despejo na mesa. E as palavras da tia Dorinha subiram de um lugar fundo, como quem finalmente encontrou o momento certo para aparecer. "Se um dia precisar, você sabe onde eu estou." Fazia mais de 10 anos. 10 anos sem aparecer, sem ligar direito, sem dar notícia além de uma mensagem aqui e ali no celular, que ficava sem resposta porque ela mal sabia mexer no aparelho. 10 anos de silêncio que, do meu lado, tinha sido ocupado por vergonha e por aquela ilusão de que as coisas iam melhorar por conta própria. Quem era eu para aparecer agora? Com 2 filhos, sem dinheiro, sem ter avisado, depois de tanto tempo. Fiquei debatendo isso comigo mesma por um bom tempo naquela madrugada. A cabeça da gente tem um jeito de inventar obstáculos quando o coração já sabe a resposta. E eu deixei aquela conversa interna se arrastar mais do que devia. Foi o Mateus que me tirou do lugar. Ele acordou no meio da noite, como fazia às vezes desde que o padrasto morreu, com aquele sono agitado de criança que carregou peso demais, cedo demais. Veio até mim sem dizer nada. Sentou do meu lado, na beirada da cama, e ficou olhando para o chão. "Mãe", ele disse depois de um tempo, com aquela voz de menino que estava ficando grossa, mas ainda era de criança quando a guarda baixava. "A gente vai ter que sair daqui." Olhei para ele, para aquele rosto que tinha os olhos do Antônio e a testa do Raimundo e a boca igual à minha, e que carregava uma expressão de adulto que ele não deveria ter ainda. "Sim", eu disse, porque eu não mentia para ele. "Nunca menti. A gente vai ter que sair." "Para onde?" Respirei fundo. "Para casa da tia Dorinha." Ele não perguntou quem era. Não perguntou onde ficava. Só assentiu com a cabeça como se aquela fosse a resposta mais sensata do mundo. E voltou para a cama. E eu fiquei ali entendendo que meu filho de 11 anos tinha mais clareza do que eu naquela noite. Orgulho não alimenta filho. Vergonha não paga aluguel. E às vezes a coragem mais difícil do mundo é a de admitir que a gente precisa de ajuda. Na manhã seguinte, arrumei as 2 sacolas que tinham tudo que a gente possuía. Acordei as crianças antes do sol e peguei o primeiro ônibus que ia na direção do município da tia Dorinha. Levei 3 horas de ônibus e mais 40 minutos a pé numa estrada de terra, com a Lara no colo e o Mateus segurando minha mão até chegar na entrada do sítio Bom Descanso. O sol estava descendo quando a silhueta da casa apareceu no fim da estrada, e o meu coração gelou. Continua no capítulo 3, A Casa que Parecia Morta. Continue 0823, capítulo 3, A Casa que Parecia Morta. Eu parei no meio da estrada de terra e fiquei olhando. Precisei de alguns segundos para aceitar o que estava vendo. A última vez que eu tinha visto o sítio Bom Descanso, ele tinha vida. Tinha aquela mangueira enorme no centro do terreiro, com as folhas verdes e densas que faziam sombra larga. Tinha a cerca de madeira pintada de branco que o seu Zé Caboclo tinha construído com as próprias mãos.
Tinha o cheiro de terra molhada e de fumaça de fogão, a lenha que eu carregava na memória como um dos cheiros mais seguros do mundo. O que eu estava vendo agora era outra coisa. O portão de ferro estava torto, pendurado por uma dobradiça só, com a ferrugem avançando como uma mancha de doença pelo metal. A cerca tinha caído em vários trechos e o mato tinha invadido o que sobrou. O terreiro que eu lembrava limpo e varrido estava coberto de capim alto, aquele capim ralo e seco de sertão que cresce sem pedir licença quando ninguém passa a enxada. E mangueira ainda estava lá, mas com galhos secos espalhados pelo chão como ossos, e uma das grandes raízes tinha levantado parte do calçamento de pedra que cercava o tronco. A casa em si parecia menor do que eu lembrava. O que eu sabia ser ilusão de adulto olhando para lugar de infância, mas havia algo além do tamanho que a fazia parecer encolhida. As paredes estavam com a pintura descascada em largos pedaços, exibindo o reboco cinza por baixo. Uma das janelas da frente tinha os batentes apodrecidos. O telhado, que eu conseguia ver em parte por cima da cumeeira, tinha algumas telhas deslocadas, e estava tudo escuro. Nenhuma luz acesa, nenhum sinal de movimento. A Lara apertou meu pescoço com os braços pequenos. Ela estava acordada, mas quieta, com aquele silêncio de criança que sente a tensão da mãe sem entender de onde vem. O Mateus ficou parado do meu lado, olhando para o mesmo lugar que eu. "É aqui?" Ele perguntou com uma cautela na voz que tentava não soar como decepção. "É aqui", eu disse. Fiquei mais um momento parada, tentando reorganizar os pensamentos que tinham desandado. A parte racional da minha cabeça já estava calculando as possibilidades. A casa podia estar de fato abandonada. A tia Dorinha podia ter ido morar com algum parente, podia ter sido internada, podia ter morrido, e eu não ter sabido porque eu era o tipo de parente que some e só reaparece quando precisa. Essa última possibilidade me acertou no peito com uma força que me pegou de surpresa, porque foi aí que eu percebi o quanto eu tinha deixado essa mulher de lado, o quanto eu tinha tomado como certo que ela ia estar lá quando eu precisasse, como se o mundo fosse gentil o suficiente para guardar as pessoas boas nos mesmos lugares, para quando a gente finalmente se lembrasse delas. Eu segurei mais firme a Lara e dei um passo na direção do portão. Foi nesse momento que eu tive a sensação. Não foi um som, não foi um movimento que eu enxerguei com clareza. Foi aquela coisa que a gente chama de sexto sentido, mas que na verdade é o cérebro processando 1000 pequenos detalhes que os olhos capturam sem que a mente consciente registre. A sensação nítida e inequívoca de que alguém estava me observando. Parei, varri o terreiro com o olhar, o mato alto, os galhos secos, a janela escura, a lateral da casa onde a sombra estava mais densa. Nada, mas o silêncio não era vazio. Eu entendo a diferença entre o silêncio de um lugar desabitado e o silêncio de um lugar onde alguém está quieto. O primeiro é leve, disperso, tem o som do vento e dos pássaros preenchendo os espaços. O segundo tem peso, tem presença dentro dele. Aquele silêncio tinha peso. Continuei andando. Empurrei o portão com cuidado, e ele abriu, rangendo com um som que pareceu imenso naquela quietude da tarde caindo. Atravessei o terreiro devagar, desviando das raízes e dos galhos secos, sentindo as pedras irregulares do caminho velho embaixo dos meus sapatos gastos. Cheguei na porta da frente. Bati. O som do meu nó de dedo na madeira velha ecoou mais do que eu esperava, e depois o silêncio voltou ainda mais pesado do que estava antes. Esperei. Nada. Bati de novo, mais firme. 3 pancadas. A Lara se mexeu no meu colo e o Mateus ficou colado no meu lado. E os 3 ficamos parados diante daquela porta fechada, enquanto a luz do dia terminava de morrer lá no horizonte e a temperatura começava a cair. Fui levantar a mão para bater pela 3ª vez. E antes que eu tocasse na madeira, a porta abriu. Eu não estava pronta, mesmo estando esperando. Recuei meio passo por instinto, apertando a Lara. Ela estava lá, mais velha.
muito mais velha do que eu esperava, o que foi um choque, porque na minha memória ela tinha uma idade que ficara congelada no dia do velório do Raimundo. Os cabelos que eu lembrava mais escuros estavam completamente brancos agora, presos num coque simples que deixava escapar mechas nas têmporas. O rosto estava sulcado de rugas que eu não tinha visto antes, com aquela textura seca de pele que passou décadas no sol do sertão. O corpo estava mais frágil, os ombros levemente curvados, as mãos que seguravam a porta finas e cheias de veias aparentes. Mas os olhos eram os mesmos, escuros, fundos, com aquela calma que eu não conseguia explicar, mas que reconheci imediatamente como a coisa mais segura que eu tinha encontrado em muitos anos. Ela me olhou para o Mateus, olhou para Lara, e eu abri a boca sem saber o que ia dizer, sem ter preparado nenhuma explicação, nenhuma justificativa, nenhum pedido formulado em palavras. 10 anos de distância e de silêncio e de abandono que eu precisaria de horas para tentar explicar e que eu não saberia explicar de jeito nenhum porque não tinha explicação boa o suficiente. A tia Dorinha não me deixou falar. Ela olhou para mim por mais um segundo, com aquele olhar que parecia enxergar além do que estava na superfície, que parecia já saber de tudo sem precisar ouvir, e disse apenas uma coisa. 2 sílabas, uma palavra só. Entra, sem pergunta, sem julgamento, sem aquela pausa constrangedora que eu estava me preparando para enfrentar, sem o olhar de cobrança que eu teria merecido e que eu estava esperando encontrar. Só aquela palavra simples, dita com a voz tranquila de quem estava esperando por uma visita que havia marcado para aquele dia. Eu entrei, e foi quando atravessei aquela soleira que o choro tentou subir de novo, mais forte do que tinha tentado na noite anterior, porque há coisas que a gente só permite sentir quando está num lugar seguro, e meu corpo reconheceu aquela casa como lugar seguro antes que minha mente conscientemente processasse a decisão. Engoli, respirei, entrei. A casa por dentro estava humilde, mas não abandonada. Os móveis eram velhos e simples. O mesmo fogão a lenha que eu lembrava ainda ocupava o mesmo canto da cozinha, as mesmas imagens de santo na parede, o mesmo cheiro de erva cidreira e de madeira antiga que tinha ficado guardado na minha memória infantil com uma nitidez que me surpreendeu. Ela acendeu o lampião, porque a luz elétrica da região estava cortada naquele dia, como cortava com frequência, e o ambiente ganhou aquele tom amarelado e trêmulo que fazia tudo parecer antigo e, ao mesmo tempo, aconchegante. A tia Dorinha colocou água para ferver sem perguntar nada. Pegou o que tinha na despensa com aquela eficiência silenciosa de quem sempre soube cuidar sem fazer alarde. E em menos de meia hora, tinha uma panela no fogo e o cheiro de comida quente começando a se espalhar pela casa pequena. Eu fiquei sentada na cadeira de madeira que ela tinha indicado, com a Lara no colo, já adormecida pelo cansaço da viagem, olhando para o Mateus, que olhava para a tia-avó com aquela curiosidade cautelosa de criança que foi ensinada cedo a não confiar rápido. E naquela cozinha iluminada a lampião, com o cheiro de comida no ar e o silêncio da zona rural lá fora, eu senti pela primeira vez em muito tempo algo que eu tinha esquecido o nome. Alívio. Só alívio. Ainda havia dúvida, ainda havia vergonha, ainda havia toda a conversa difícil que eu ia ter que ter. Mas embaixo de tudo isso, havia aquele alívio simples e pesado de quem chegou num lugar depois de uma caminhada longa demais. O que eu não sabia ainda era o que aquela casa guardava. O que eu não sabia é que o bom descanso escondia muito mais do que paredes velhas e móveis antigos. E que a tia Dorinha, com aquele olhar que parecia já saber de tudo, tinha esperado mais tempo do que eu imaginava por aquela noite específica. Continua no capítulo 4, o choro e o que eu encontrei. Continue 08-26, capítulo 4, o choro e o que eu encontrei. Meus filhos comeram como se fosse a última refeição da vida deles. E talvez naquela semana,
quase fosse. A tia Dorinha fez o que tinha. Não tinha muito. Um pedaço de carne seca que ela guardava para ocasiões, feijão que estava no fogo desde o começo da tarde, farinha, um punhado de maxixe da horta que ainda resistia no fundo do terreiro, apesar do abandono. Comida simples, comida de sertão, comida que não tinha preço nenhum numa mesa de restaurante, mas que naquela noite específica era o prato mais valioso do mundo. O Mateus comeu 2 tigelas. Não disse nada, não comentou, mas eu via pela forma como ele segurava a colher, com aquela firmeza controlada de quem está se segurando para não demonstrar o quanto estava faminto, o quanto aquelas semanas tinham sido duras também para ele. Meu filho de 11 anos tinha aprendido a esconder a fome da mesma forma que eu aprendi a esconder o choro. E aquilo me partiu por dentro de um jeito que não tem palavra certa. A Lara comeu no meu colo, metade dormindo, com aquela capacidade das crianças pequenas de fazer tudo ao mesmo tempo, e foi direto da cadeira para uma esteira que a tia Dorinha estendeu no chão do quarto de dentro com um lençol limpo por cima. Dormiu com aquela respiração funda e tranquila que só as crianças têm, como se o corpo soubesse que estava em segurança, mesmo que a mente ainda não tivesse processado onde estava. A tia Dorinha tomou café puro e ficou sentada do outro lado da mesa, me olhando de vez em quando com aquele olhar que não cobrava nada, mas que eu sentia como um peso suave, daqueles pesos que a gente carrega quando deve uma explicação que não sabe como dar. Eu tentei começar 3 vezes. Tia, eu sei que... Não precisa, ela disse, antes que eu terminasse qualquer uma das frases. E eu fiquei em silêncio porque não tinha como argumentar com aquilo. Não porque ela não merecesse uma explicação, mas porque havia algo na forma como ela disse, com aquela voz tranquila, sem nenhuma borda cortante, que deixava claro que ela não precisava da explicação para me receber, que a explicação seria para mim, não para ela, e que ela ia me deixar dar quando eu estivesse pronta, no tempo que fosse o meu. Essa generosidade me machucou mais do que qualquer cobrança teria machucado, porque a cobrança eu sabia enfrentar. A cobrança eu teria devolvido com orgulho e teria construído uma muralha de justificativas. E teria saído dali com a coluna ereta, fingindo que não doía. Mas a generosidade sem condição, essa eu não sabia o que fazer. Essa me deixava completamente desarmada. Depois que o Mateus foi deitar junto com a irmã, eu fiquei sozinha com a tia Dorinha na cozinha. O lampião estava na mesa entre nós, a chama balançando devagar com alguma corrente de ar que entrava pelas frestas da parede velha. E o silêncio lá fora era daquele tipo absoluto que a zona rural tem de noite, sem carro, sem vizinho próximo, só o canto do grilo e o vento ocasional nas folhas. Foi nesse silêncio que ele veio, o choro. Não foi aquele choro contido que eu tinha aprendido a fazer ao longo dos anos, aquele choro de engolir seco e piscar rápido e respirar fundo. Foi o outro. O que a gente não escolhe. O que vem de baixo e empurra de dentro para fora com uma força que não tem como segurar quando a gente finalmente está num lugar seguro o suficiente para deixar. Eu apoiei os cotovelos na mesa, coloquei o rosto nas mãos e chorei. Chorei pela morte do Antônio, que eu ainda carregava num canto que fingia ter fechado. Chorei pela morte do Raimundo, que tinha sido rápida demais e dolorosa demais, e que tinha deixado um buraco no cotidiano que eu nunca tinha tido tempo de lamentar direito, porque logo depois veio a necessidade de sobreviver. Chorei pelos 10 anos de luta sozinha, pelos empregos que não ficaram, pelos aluguéis que não cabiam no orçamento, pelas noites que eu ficava acordada, fazendo conta em guardanapo de lanchonete, tentando fazer 2 e 2 dar 5. Chorei pela cara do Mateus quando ele perguntou se a gente ia comer naquele dia, e eu não consegui responder. Chorei por mim, que era uma coisa que eu não me permitia há muito tempo, porque chorar por mim parecia egoísmo quando eu tinha 2 filhos para sustentar. Parecia fraqueza quando eu não podia me dar ao luxo de ser fraca. Parecia tempo perdido quando cada minuto de energia precisava ir para algum lugar útil. A tia Dorinha não disse nada.
Não fez aquele movimento de quem vai falar uma frase de conforto apressada para acabar com o desconforto de presenciar o choro alheio. Ela só ficou lá, do outro lado do lampião, presente, como ela sempre tinha sido. Como se chorar na presença dela fosse a coisa mais natural do mundo e ela tivesse todo o tempo do mundo para esperar. Quando passou, quando o choro se esgotou por conta própria, como sempre se esgota, eu limpei o rosto com o avesso da mão e levantei a cabeça. Ela estava me olhando. Flor que cresce em pedra dura tem raiz mais forte que as outras, ela disse. As mesmas palavras de 30 anos atrás. E dessa vez eu entendi completamente. Fiquei 3 dias sem sair daquela zona de existência básica que a gente entra quando o corpo cobra o que a mente negou por tempo demais. Dormia muito. Comia o que a tia Dorinha preparava sem reclamar de nada. Pelo contrário, comia com uma gratidão que eu expressava em silêncio, porque palavras pareciam pequenas. Deixava os filhos soltos no terreiro, o Mateus explorando os cantos da propriedade, com aquela curiosidade de menino que voltou a ter espaço para aparecer. A Lara perseguindo os restos de galinha que ainda andavam pelo quintal. A tia Dorinha e eu fomos conversando aos poucos, em pedaços, no ritmo que a zona rural impõe, que é um ritmo diferente da cidade, mais lento, mais espaçado, sem aquela ansiedade de resolver tudo de uma vez. Foi no 4º dia que ela me disse, com a naturalidade de quem comenta sobre o tempo: você pode ficar o tempo que precisar. Não era uma pergunta, não era uma proposta com condições. Era uma declaração simples de um fato que ela tinha decidido sozinha. Tia, eu disse, eu não quero ser um peso. Teresa, ela me olhou com aquela firmeza tranquila que ela tinha. Você é família. Família não é peso. Engoli o que ia falar e acenei com a cabeça. Naquele mesmo dia, eu decidi que ia ser útil. Que ia ganhar meu espaço ali pelo trabalho e não pela caridade, porque era assim que eu conseguia me olhar no espelho. Comecei a limpar os cômodos que estavam com o acúmulo de anos de uma mulher morando sozinha, sem condição de fazer tudo. Lavei as janelas. Cortei o capim mais perto da casa. Reorganizei a cozinha. Foi durante essa reorganização que eu comecei a conhecer a casa de verdade. Não a casa da minha memória infantil, aquela versão viva e quente que eu carregava guardada. A casa real, com seus 40 e tantos anos de existência, com suas paredes que tinham absorvido décadas de história, com seus cantos que guardavam coisas que uma criança de 8 anos jamais teria prestado atenção. Foi no 5º dia que eu encontrei o quarto dos fundos. Era um cômodo que a tia Dorinha usava como depósito, com caixas empilhadas e ferramentas velhas, e o cheiro pesado de madeira antiga e poeira. Eu tinha evitado entrar nos primeiros dias por respeito, por não querer mexer no que não era meu, mas ela mesma me pediu que arrumasse por ali, porque as caixas estavam empilhadas de um jeito que estava impedindo a porta de fechar direito. Entrei. Comecei a organizar, e foi movendo uma caixa de madeira velha que estava encostada na parede do fundo que eu vi. O armário. Era um armário antigo, daqueles de madeira maciça que não se faz mais, com as ferragens de metal escurecidas pelo tempo. Eu já tinha notado ele antes, sem prestar muita atenção, porque havia tantas outras coisas no cômodo que qualquer peça de mobília virava apenas mais um item na paisagem geral de acúmulo. Mas quando a caixa saiu do lugar e eu consegui ver o armário por completo pela primeira vez, algo me chamou a atenção. O fundo, a parede interna do armário, tinha uma textura diferente da madeira ao redor. Eu não teria notado se não tivesse chegado perto reorganizando, se não tivesse passado a mão por ali num gesto mecânico de limpeza. Mas ao toque era diferente, mais novo, encaixado com uma precisão que contrastava com a madeira antiga em volta. Um fundo falso. Fiquei olhando por um momento. O coração tinha começado a bater diferente, com aquela aceleração que o corpo faz quando pressente algo antes que a mente processe. Passei os dedos pelas bordas. Encontrei um encaixe. Empurrei levemente. O fundo deslizou.
E lá dentro, no espaço estreito entre o fundo verdadeiro e o falso, havia uma caixa de madeira menor, retangular, com uma correia de couro desgastado passada em volta segurando a tampa. Não tinha cadeado. Tinha apenas a correia, amarrada num nó simples que alguém tinha dado com cuidado. Peguei a caixa com as duas mãos. Era mais pesada do que parecia pelo tamanho. Fiquei ali parada no cômodo de depósito, com a poeira no ar e a luz fraca entrando pela janela pequena, segurando aquela caixa no colo, e tive a sensação absurda e inexplicável de que estava segurando algo que havia esperado por mim. Abri o nó da correia devagar. Levantei a tampa. Dentro tinha papéis, vários deles dobrados com cuidado, alguns amarelados pelo tempo. Documentos de algum tipo, com timbre, com assinatura, com aquela linguagem formal que eu não entendia bem, mas que reconhecia como linguagem de cartório, linguagem de lei. E em cima de tudo, separada dos outros papéis, dobrada em 4 e com meu nome escrito na frente com uma caligrafia que eu reconheci imediatamente. Uma carta, endereçada para mim, com o nome completo, Teresa Maria da Silva, na letra redonda e inclinada da tia Dorinha. Meu coração parou por um segundo. As mãos começaram a tremer. Eu não abri ainda. Fiquei ali segurando por um longo momento, com aquela carta fechada entre os dedos, sentindo o peso do que ainda não sabia. Porque há momentos na vida em que a gente pressente que está na soleira de alguma coisa, que do outro lado de uma carta, de uma porta, de uma conversa, o mundo vai ser diferente do que é agora. Eu sabia que quando abrisse aquela carta, alguma coisa ia mudar. Não sabia ainda que ia mudar tudo. Continua no capítulo 5. O segredo que mudou tudo. Continue o 8, 27, capítulo 5. O segredo que mudou tudo. Fiquei segurando aquela carta por mais tempo do que devia. Não por medo, exatamente. Era outra coisa. Era aquele instinto estranho de querer preservar o momento anterior à mudança. Como se alguma parte de mim soubesse que depois que eu lesse aquelas palavras, o antes e o depois iam ser 2 lugares diferentes, e eu nunca mais ia poder voltar para o antes. A vida me ensinou que esses momentos existem, e que a gente sempre acaba abrindo a carta. Saí do quarto de depósito com a caixa debaixo do braço e fui até a cozinha. A tia Dorinha estava na horta. Eu conseguia ver pela janela a silhueta dela curvada entre as plantas, se movendo devagar com aquela paciência de quem cultivou a terra por décadas e aprendeu que pressa não faz planta crescer mais rápido. O Mateus estava no terreiro entretendo a Lara com uma bola que ele tinha encontrado num canto da varanda. Velha e murcha, mas ainda redonda o suficiente para rolar. Sentei na cadeira de sempre. Aquela cadeira de madeira com o assento gasto no centro, que devia ter uns 30 anos de uso. Pus a caixa na mesa e peguei a carta. Respirei fundo. Abri. A letra da tia Dorinha era grande e levemente tremida, daquele jeito de quem aprendeu a escrever tarde na vida e nunca perdeu o esforço visível que cada palavra custava. Mas estava clara, estava legível e estava datada de 4 anos atrás, o que me parou por um segundo antes de continuar lendo. 4 anos atrás, ela já tinha escrito isso. 4 anos esperando que eu aparecesse. Teresa, se você está lendo isso, é porque chegou aqui precisando. Eu sempre soube que você voltaria um dia. Não porque você é fraca, mas porque você é teimosa do jeito certo. E teimosa do jeito certo sempre volta quando precisa recomeçar. Não vou escrever muito porque escrever me cansa e porque o que precisa ser dito não é complicado. Complicado é o que as pessoas fazem com as coisas simples. Essa terra onde você está é sua, não minha. Sua. Deixa eu explicar. Eu parei de respirar por um momento. Reli a frase. Li de novo. Continuei. Quando o seu Zé Caboclo morreu, ele não deixou o testamento escrito porque não sabia que precisava deixar. Era assim na época, era assim na família. As coisas passavam de mão em mão por palavra, por costume, por quem ficava cuidando. Eu fiquei cuidando,
Mas o Zé sempre disse, e eu ouvi muitas vezes, que se algum dia eu não pudesse mais ficar, essa terra ia para alguém da família que precisasse dela de verdade. Não para quem tivesse mais dinheiro, para quem precisasse mais. Eu já estou velha, Teresa. O corpo está me avisando que não tenho mais décadas pela frente. Tenho filhos do Zé que nunca apareceram por aqui depois que ele morreu. Tenho sobrinhos que me mandam mensagem no Natal e somem. Tenho parentes que viriam correndo se soubessem que essa terra vale alguma coisa, mas que nunca vieram ver se eu precisava de uma ajuda com a cerca caída ou de uma companhia numa tarde comprida. Você sumiu, mas eu entendi por que você sumiu. Conheço você desde que você tinha 8 anos e chorava na soleira da porta sem saber o nome do que sentia. Você sumiu por vergonha. E vergonha é o preço que a gente paga por ter orgulho. Eu entendo isso. Não guardo mágoa. O que precisa acontecer é o seguinte. Virei a folha. Havia mais 2 páginas, com a letra maior ainda, mais espaçada, como se ela tivesse escrito com mais cuidado, sabendo que essa parte precisava ser entendida sem erro. Dentro dessa caixa tem documentos. São os registros originais dessa terra. 182 hectares, Teresa. Eu sei que esse número não diz nada para você agora, mas vai dizer. Tem um homem chamado Benedito Correia, advogado no município, que já sabe de tudo isso. Já conversei com ele anos atrás. O processo de transferência está meio caminhado. Faltam só as assinaturas e as providências que você vai ter que tomar pessoalmente. Mas preciso te falar uma coisa sobre essa terra que é mais importante do que o tamanho dela. Nos últimos anos apareceram pessoas interessadas nela. Gente de fora, de empresa, com dinheiro. Já vieram aqui 2 vezes me oferecer valor. A segunda vez o valor era alto, Teresa. Alto de verdade. Eu não vendi. Não porque sou tola, mas porque essa terra tem água. Tem um olho d'água no fundo da propriedade que nunca secou em 40 anos que eu moro aqui. Nem na seca de 93, que matou metade do gado da região. Nem na seca de 2012, que foi a pior que eu vi na vida. Esse olho d'água nunca secou. E debaixo dessa terra, segundo o que me disseram pessoas que entendem, tem um aquífero, uma reserva de água subterrânea grande. No sertão, Teresa, água subterrânea não tem preço. Tem mais valor do que qualquer coisa que eu pudesse te deixar em dinheiro vivo. Essa terra vai ser muito mais valiosa nos próximos anos do que é hoje. Não vende logo, não vende com pressa. E não vende para qualquer um que aparecer com dinheiro na mão e conversa bonita. Cuida dela. Mora nela. Deixa ela cuidar de você e dos seus filhos do jeito que ela me cuidou por 40 anos. Eu te amo, Teresa. Do jeito que se ama quem a gente escolhe amar, que é mais forte do que sangue porque é escolha. Sua tia Dorinha PS. Tem um homem que cuida da propriedade quando eu não consigo. Chama Marcos, aparece de vez em quando, cuida das cercas, do olho d'água, da mangueira. Não é empregado, é amigo. Você vai conhecer. Pode confiar nele. Dobrei a carta. Fiquei olhando para a mesa de madeira velha da cozinha por um tempo longo, sem conseguir organizar o que estava sentindo numa sequência que fizesse sentido. Era muita coisa chegando ao mesmo tempo, muita coisa que precisava ser processada em camadas, e minha cabeça estava tentando dar conta de tudo de uma vez e não conseguindo. 182 hectares, água subterrânea, transferência de propriedade, um nome de advogado, e a consciência, pesada e quente no centro do peito, de que aquela mulher que estava na horta naquele momento, curvada entre as plantas com os seus 70 e tantos anos, tinha guardado tudo aquilo esperando por mim. Tinha esperado 4 anos desde que escreveu a carta. Provavelmente tinha esperado muito mais do que isso no pensamento, antes mesmo de colocar em palavras. Olhei pela janela. Ela tinha parado de trabalhar na horta e estava parada perto da mangueira, de costas para mim, olhando para algum ponto do fundo da propriedade, quieta do jeito que ela ficava quando estava pensando. Peguei os documentos da caixa e comecei a olhar com mais cuidado. Eram documentos de registro de terra.
Alguns velhos, da época do seu Zé Caboclo, com aquele papel amarelado e a tinta desbotada. Outros mais novos, com datas mais recentes, com o nome da tia Dorinha como proprietária. Havia um envelope menor dentro dos outros papéis, com o cartão de visita de um advogado, Benedito Correia, com o endereço e telefone num município a 40 quilômetros dali. E havia um último papel dobrado no fundo da caixa, separado dos outros, que eu abri com cuidado. Era uma oferta formal, papel timbrado de uma empresa de agronegócio de outro estado, com data de 2 anos atrás, com um valor escrito por extenso que eu li 3 vezes antes de acreditar no que estava lendo. Um valor que era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira somado. E a tia Dorinha tinha recusado. Tinha recusado esperando que eu aparecesse. Fechei os olhos por um momento. E foi exatamente nesse momento, com os olhos fechados e a carta no colo, e aquele valor absurdo ainda piscando na minha memória, que eu ouvi o Mateus gritando lá fora. Não era grito de dor, era grito de surpresa. Abri os olhos, levantei rápido e fui até a janela. No portão torto da entrada havia um homem. Alto, chapéu de couro, camisa de trabalho com as mangas arregaçadas até o cotovelo. Estava parado do lado de fora do portão, conversando com o Mateus, que tinha ido ver quem era, com aquela postura de quem conhece o lugar, mas respeita a fronteira de não entrar sem ser convidado. A tia Dorinha tinha se virado quando ouviu o grito do Mateus, e eu vi o momento em que ela reconheceu o homem porque o ombro dela relaxou de um jeito específico. Aquele relaxar de quem vê alguém familiar. Ela fez um gesto com a mão. Pode entrar. O homem empurrou o portão, e enquanto ele atravessava o terreiro na direção da horta, tirando o chapéu com um gesto natural e respeitoso, a tia Dorinha olhou para a janela onde eu estava. Me olhou nos olhos, e num gesto mínimo quase imperceptível, ela acenou com a cabeça, como se estivesse dizendo, é ele, é o Marcos, eu te falei. Eu fiquei olhando pelo vidro embaçado da janela velha para aquele homem que eu nunca tinha visto na vida e que aparentemente já sabia da existência do meu nome escrito naqueles documentos muito antes de eu mesma saber. E pela primeira vez em muito tempo, sem entender direito o porquê, sem ter ainda nenhuma resposta concreta sobre como aquilo tudo ia se resolver na prática, sem saber o que vinha a seguir, eu senti que o chão embaixo dos meus pés era firme. Não provisoriamente firme. Não firme enquanto durava, firme de verdade. O tipo de firme que a gente leva uma vida inteira procurando. Continua no capítulo 6, O Homem e o Recomeço. Continue 0829, capítulo 6, O Homem e o Recomeço. Eu não desci imediatamente. Fiquei na janela por mais um tempo, observando sem ser vista, que era um hábito que eu tinha desenvolvido ao longo dos anos de mulher que aprendeu a avaliar situações antes de entrar nelas. Quando a vida te dá poucos recursos, você aprende a usar bem o que tem. E o que eu sempre tive foi a capacidade de observar. O homem era mais velho do que eu tinha calculado na primeira olhada. Devia ter uns 50 e poucos anos, talvez chegando nos 60, daquele jeito que o sertão faz com os homens que trabalham fora, que envelhece o rosto, mas não envelhece o corpo, que deixa a pele curtida e os olhos com aquele apertamento permanente de quem passou décadas olhando contra o sol. Era alto, de ombros largos, que ainda carregavam a postura de quem trabalhou pesado a vida toda, com as mãos que eu conseguia ver mesmo da distância da janela, sendo aquelas mãos de trabalhador rural, grandes e grossas e marcadas. Mas o que eu observei com mais atenção foi a forma como ele tratou a tia Dorinha. Não era a deferência de empregado com patrão, não era a familiaridade de amigo íntimo. Era algo no meio. Algo que eu reconheci depois de um tempo pensando como o respeito de quem admira genuinamente. Ele falava inclinando levemente o corpo na direção dela, como se quisesse ter certeza de que ela ouvia bem. Não gesticulava muito. Sorria com parcimônia, mas quando sorria, era com o rosto inteiro, daqueles sorrisos que não têm ensaio. A tia Dorinha apontou na direção da janela onde eu estava. Ele olhou.
Eu me afastei do vidro por instinto, o que foi ridículo, porque provavelmente ele não me via bem com o reflexo da tarde no vidro velho. Mas o instinto de recuar foi automático, construído ao longo de anos de cautela. Respirei, dobrei a carta da tia Dorinha com cuidado, coloquei de volta na caixa junto com os documentos, fechei a correia e fui até a porta. O nome completo dele era Marcos Antônio Bezerra. Tinha nascido num município vizinho. Tinha passado a vida inteira trabalhando com terra no sertão. Conhecia a tia Dorinha desde que era jovem porque o pai dele tinha sido amigo do seu Zé Caboclo. E depois que o seu Zé morreu e ela foi ficando mais velha e mais sozinha, Marcos tinha assumido uma presença regular na propriedade. Não por obrigação, por escolha. Isso tudo eu fui descobrindo aos poucos, não naquela tarde. Porque naquela tarde a conversa foi curta e cheia de silêncios cautelosos dos dois lados. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça e um boa tarde, que tinha toda a educação sertaneja de quem foi criado com cerimônia. E eu retribuí com a mesma cerimônia, e ficamos os dois na varanda enquanto a tia Dorinha preparava café com aquela tranquilidade de quem não vê nada de desconfortável na situação. O Mateus ficou rondando com aquela curiosidade de menino que quer fazer pergunta, mas foi ensinado a esperar ser chamado para conversa. A Lara foi direto no Marcos, sem nenhum filtro, como as crianças pequenas fazem, e ficou em pé na frente dele, me olhando com os olhos grandes, até que ele baixou o rosto para o nível dela e disse alguma coisa baixinha que eu não ouvi, e ela saiu correndo pelo terreiro gargalhando. Criança não mente. Eu sempre acreditei nisso. Marcos tomou o café, conversou com a tia Dorinha sobre a cerca do fundo que precisava de conserto e sobre uma torneira que estava pingando no tanque. E quando foi embora ainda com o sol no céu, disse um "até logo", que tinha algo de inevitável, como quem não estava se despedindo, mas apenas adiando uma conversa que ainda ia acontecer. Quando ele foi embora, a tia Dorinha me olhou com aquele olhar. "É de confiança", ela disse. Só isso. Mas na boca dela, dito com aquele peso tranquilo, valia mais do que um currículo inteiro. Nos dias que se seguiram, fui digerindo tudo em camadas. A carta, os documentos, o valor daquela oferta recusada, o nome do advogado no cartão de visita que eu consultei 3 vezes por dia, como se fosse mudar alguma coisa entre uma consulta e outra. Conversei com a tia Dorinha, numa tarde em que os filhos estavam dormindo, e o silêncio da casa permitia o tipo de conversa que precisa de espaço para acontecer. "A senhora sabia que eu ia voltar", eu disse. Não era pergunta. Ela estava descascando mandioca com aquela faca velha que eu lembrava da infância, com os movimentos lentos e precisos de quem fez aquilo milhares de vezes. Não parou o que estava fazendo. "Sabia", ela disse. "Como?" Ela parou então. Apoiou a faca na beira da bacia, olhou para mim com aquela calma que parecia vir de um lugar mais fundo do que a personalidade, como se fosse algo que ela tinha nascido com ou aprendido a cultivar por décadas de vida solitária no meio do sertão. "Porque você é igual à sua avó", ela disse, "e sua avó sempre voltava. Podia ficar anos sem aparecer, mas sempre voltava. Tinha em você aquilo que tinha nela. Uma teimosia que não é vaidade, é sobrevivência." Fiquei olhando para ela tentando entender se havia mais alguma coisa naquela resposta além do que as palavras diziam. E havia. Havia naquela resposta toda uma visão de mundo, toda uma forma de enxergar as pessoas não pelo que fazem no curto prazo, mas pelo que são no longo, uma paciência com o ser humano que eu não sabia se era sabedoria ou fé, ou as duas coisas misturadas. "Eu demorei demais", eu disse. "Demorou o tempo que precisava demorar", ela respondeu e pegou a faca de volta. Aquela foi a única vez que tocamos diretamente no assunto do tempo perdido. Nunca mais voltamos. Ela não precisava, e eu aprendi com ela que insistir em culpa depois que o perdão já foi dado é uma forma de egoísmo disfarçado de humildade. Fui ao município onde trabalhava o Benedito Correia 2 semanas depois de chegar no sítio.
Peguei o ônibus de madrugada com o Mateus, deixei a Lara com a tia Dorinha, que insistiu em ficar com ela, e cheguei no escritório do advogado às 9 da manhã, com a caixa de madeira debaixo do braço e o coração batendo no ritmo de quem está entrando num território completamente desconhecido. Benedito Correia era um homem de uns 60 anos, baixo, de óculos grossos e aquela postura de quem passou décadas sentado sobre documentos e assuntos de outras pessoas. Me recebeu com uma seriedade que foi diminuindo conforme eu fui tirando os papéis da caixa. E quando ele pegou o primeiro documento e começou a ler, os óculos escorregaram no nariz e ele os empurrou de volta com um gesto automático que devia ter feito 1 milhão de vezes. "A senhora é a Teresa Maria da Silva", ele disse, sem inflexão de pergunta. "Sou. A dona Dorinda me falou de você há 4 anos. Ele colocou o documento na mesa com cuidado. Eu estava esperando. Passei as horas seguintes dentro daquele escritório que cheirava a papel velho e café queimado, ouvindo o Benedito Correia explicar em linguagem que ele foi simplificando conforme percebia o que eu entendia e o que não entendia, a situação daquela terra. 182 hectares de propriedade rural no sertão nordestino. Documentação regularizada, o que já era raro o suficiente para ter valor por si só, numa região onde metade das propriedades tinha pendência de inventário ou sobreposição de registro. Localização que havia se tornado estratégica nos últimos anos por conta de um projeto de irrigação do governo estadual que estava previsto para começar nas imediações em menos de 3 anos. E o aquífero. Água subterrânea que a tia Dorinha tinha mencionado na carta, que estudos realizados por uma empresa de mineração que tinha tentado comprar a terra confirmavam como uma das reservas mais significativas da microrregião. No sertão, água é poder. Sempre foi. E estava ficando cada vez mais verdade conforme o clima mudava, e as secas ficavam mais longas e mais severas. "Aquela empresa que fez a oferta 2 anos atrás", eu disse, com a voz mais firme do que eu esperava encontrar. "Eles ainda têm interesse?" Benedito Correia me olhou por cima dos óculos. "Eles nunca deixaram de ter", ele disse. "Mas a orientação da dona Dorinda sempre foi clara. Só vende com você presente e só se você decidir vender. E a recomendação dela era que a senhora não vendesse." "Eu sei", eu disse. Li a carta. "Hoje, então, a senhora entende que o valor daquela oferta de 2 anos atrás já está defasado." Ele fez uma pausa calculada. "O valor atual é consideravelmente mais alto." Eu não perguntei o número naquele momento. Não porque não queria saber, mas porque eu precisava primeiro decidir o que queria fazer antes de deixar um número influenciar a decisão. Aprendi cedo que dinheiro tem o poder de distorcer o que a gente queria antes de ver o dinheiro, e eu precisava saber o que eu queria de verdade, sem distorção. Voltei para o sítio com a cabeça cheia e o coração mais pesado do que eu esperava. Marcos voltou no fim daquela semana. Dessa vez, não foi visita rápida. A tia Dorinha tinha pedido que ele olhasse a bomba d'água que estava com problema, e ele chegou cedo com ferramentas e ficou o dia inteiro. Almoçou com a gente, sentado na mesma mesa velha da cozinha, e foi nesse almoço que a conversa começou a fluir de um jeito diferente. Não sei identificar o momento exato em que deixou de ser conversa de estranhos e virou outra coisa. Essas transições não têm hora marcada. Tem só aquele instante em que a gente percebe que está falando sem calcular cada palavra, sem monitorar o que revela, sem aquela camada de proteção que a gente mantém com as pessoas que ainda não conhece bem. Marcos falava pouco, como eu, mas quando falava, era com uma precisão que eu reconhecia de mim mesma, a precisão de quem aprendeu que palavras custam e devem ser usadas com cuidado. Tinha humor escondido embaixo da seriedade, daquele tipo sutil que a gente só percebe prestando atenção, e que quando aparecia, vinha com um timing tão natural que pegava de surpresa. O Mateus o adotou naquela semana sem cerimônia.
Ficou seguindo Marcos pela propriedade enquanto ele trabalhava, fazendo aquelas perguntas de menino de 11 anos que quer entender como tudo funciona, e Marcos respondeu cada uma com uma paciência genuína que eu observei de longe e que anotei num lugar interno sem comentar nada. Um homem que tem paciência com pergunta de criança é um homem que respeita a criança. Para mim, esse sempre foi um dos critérios que valia mais do que muitos outros. Numa tarde, quando os dois estavam consertando uma parte da cerca e eu estava na varanda descascando feijão, Marcos se levantou do serviço e veio até mim. Ficou em pé, chapéu na mão, com aquela cerimônia que ele sempre tinha. Dona Teresa, ele disse, eu sei que a senhora leu os documentos. Não era acusação, não era pergunta. Era só uma constatação, dita com a naturalidade de quem não tem nada a esconder. Li, eu disse. Eu sei de tudo que tem naqueles papéis. A dona Dorinda me contou quando escreveu a carta. Queria que eu soubesse por se alguma coisa acontecesse com ela antes de a senhora aparecer. Quanto tempo você faz isso? Eu perguntei. Cuidar daqui. Ele pensou um momento, não porque não soubesse a resposta, mas como quem está fazendo a conta. 12 anos, ele disse. 12 anos sem ser pago. Não era pergunta. Era espanto mal disfarçado. Ele colocou o chapéu de volta. Olhou para o terreiro com aquela expressão de quem está medindo o que vai dizer. Tem coisas que a gente não faz por pagamento, ele disse por fim. Faz porque é certo, porque a pessoa merece, porque alguém precisa fazer. Ficamos em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que não é desconforto, é espaço. Obrigada, eu disse. E era uma palavra pequena demais para o que eu queria dizer, mas era o que eu tinha. Ele acenou com a cabeça e voltou para a cerca. A decisão sobre a terra levou 2 meses para tomar forma. Não foi uma decisão única. Foi uma série de decisões menores que foram se empilhando até que o caminho ficou claro. Voltei ao Benedito Corrêa 3 vezes. Na segunda vez, levei o Marcos porque ele conhecia a propriedade melhor do que qualquer outro. E porque a tia Dorinha disse que ele devia estar presente. Na terceira vez, eu já sabia o que queria fazer. Não vendi. Não da forma que a empresa queria, pelo menos. Negociei diferente. Com a orientação do Benedito, que se revelou mais criativo do que eu esperava para um homem de escritório empoeirado, chegamos a um arranjo de concessão parcial de uso dos recursos hídricos com a empresa, mantendo a propriedade da terra comigo com uma compensação anual que transformou a situação financeira da nossa família de uma forma que eu ainda estava processando semanas depois de assinar. Não era o valor absurdo da venda completa, mas era sustentável, era permanente, era nosso. E a terra ficava. 6 meses depois de eu chegar naquela porta torta com 2 sacolas e 2 filhos e 4,50 no bolso, o sítio Bom Descanso estava irreconhecível. Não porque tivesse virado outra coisa, mas porque tinha voltado a ser o que sempre foi, só que mais vivo do que eu lembrava. O mato foi cortado e o terreiro recuperado, com o calçamento de pedra consertado em volta da mangueira. A cerca foi refeita em boa parte, com Marcos e o Mateus trabalhando juntos nos fins de semana, com uma cumplicidade que tinha se instalado tão naturalmente que eu já não conseguia imaginar o terreiro sem os dois conversando enquanto trabalhavam. A horta da tia Dorinha voltou a ter vida, maior do que antes, e virou uma das coisas que eu cuido com mais carinho porque quando cuido dela, sinto que estou cuidando também de algo que ela me passou. A casa ganhou pintura nova nas paredes, uma janela nova no quarto que estava com os batentes podres, telhas repostas no telhado. Pequenas coisas. Cada uma delas custando um pedaço do que havia chegado dos primeiros pagamentos do acordo, cada uma delas sentindo como uma vitória do tamanho de uma reforma completa, porque eu sabia de onde vínhamos. A tia Dorinha melhorou. Eu não sei explicar isso de forma científica. Sei que o médico do posto de saúde do município disse que a pressão dela tinha estabilizado e que ela estava com melhor disposição do que nas últimas consultas. Mas eu acho que a explicação real é mais simples do que qualquer diagnóstico.
Ela tinha passado anos sozinha, numa casa que ia ficando mais silenciosa e mais pesada conforme o corpo ia perdendo o passo com o que ela ainda queria fazer. E de repente a casa estava cheia de gente, cheia de barulho de criança, cheia de comida no fogão e de conversa na mesa e de um cachorro novo que o Mateus trouxe um dia, sem avisar, e que a tia Dorinha fingiu que não queria, mas que em 2 dias já dormia nos pés da cama dela. Vida chama vida, é simples assim. O Mateus voltou a estudar numa escola do município, pegando o ônibus escolar de manhã cedo, com aquela disposição renovada de menino que tinha espaço para ser menino de novo. Tirou notas boas no primeiro bimestre e veio me mostrar com uma tentativa fracassada de disfarçar o orgulho que me fez rir pelo primeiro motivo genuíno em muito tempo. A Lara corria pelo terreiro descalça, como se o mundo inteiro fosse dela, que na medida do que importava era. E eu fui encontrando o caminho de volta para mim mesma em pedaços pequenos, que é o único jeito que esse tipo de volta acontece. Um dia eu acordei antes do sol e fui até a horta, e fiquei ali na quietude da madrugada rural, sentindo o cheiro da terra molhada pelo sereno. E percebi que não estava pensando em nada urgente, que não estava calculando conta nenhuma, que estava só ali, presente, respirando. E lembrei da última vez que tinha sentido isso. Tinha 8 anos. Estava sentada nessa mesma terra, nesse mesmo quintal, nessa mesma madrugada, antes que qualquer perda tivesse chegado para me ensinar o peso do mundo. A vida tinha dado uma volta enorme para me trazer de volta ao mesmo lugar, mas eu não era mais a criança que não sabia o nome do que sentia. Sabia agora. Sabia que o que eu sentia era gratidão, a gratidão pesada e quieta de quem passou pelo fundo e voltou, de quem teve gente esperando do outro lado, de quem chegou numa porta torta numa tarde de sol caindo, achando que estava no fim, e descobriu que estava, na verdade, chegando. Numa noite de lua cheia, a tia Dorinha e eu ficamos sentadas na varanda depois que os filhos foram dormir. Marcos tinha jantado com a gente e ido embora mais cedo, e o silêncio que ficou depois que o carro dele sumiu na estrada de terra era aquele silêncio bom, o silêncio de depois de um dia completo. Ela estava na cadeira de palha de sempre, eu estava no degrau da varanda com os pés no chão frio, e a lua estava tão grande e tão branca que fazia sombra das árvores no terreiro. Tia, eu disse depois de um tempo, por que a senhora nunca vendeu? Ela ficou em silêncio por um momento, balançou levemente na cadeira. Porque terra não é só terra, ela disse por fim. Terra é onde a gente planta o que vai colher depois que não estiver mais aqui. Pode ser milho, pode ser filho, pode ser memória. Fez uma pausa. Eu precisava saber que ia sobrar alguém para colher o que eu plantei. Olhei para a lua. A senhora plantou muito, eu disse. Plantei o suficiente, ela respondeu. Ficamos assim por mais um tempo, as duas em silêncio, com a lua branca em cima de nós e o cheiro da terra e da horta no ar da noite. E eu senti com uma clareza que não precisava de mais nenhuma palavra, que aquele momento era o tipo de momento que a gente guarda no lugar mais fundo, no lugar onde guarda as coisas que vai precisar lembrar quando vier o próximo inverno difícil. Porque inverno difícil sempre vem. Eu sabia disso, melhor do que ninguém. Mas eu sabia agora também outra coisa que eu tinha esquecido no meio de tantos invernos seguidos, que a primavera também sempre vem, e que às vezes ela chega numa casa que parecia morta, numa porta que você quase não teve coragem de bater, numa carta escrita por alguém que esperou anos pela sua chegada sem nunca duvidar que você viria. Às vezes, a pior noite da sua vida é só a vida te levando até a porta certa. E tudo o que você precisa é ter coragem de bater. Fim.